Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria estamos aqui no nosso 13º dia do nosso jejum de Daniel para a honra e glória de nosso Senhor. Iniciamos aqui o nosso dia entregando a Deus. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar a Deus todos os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos entregar aqui então, entregamos, Senhor, esse nosso dia de jejum, penitência e oração, pela conversão dos pecadores, pelos que não creem, pela nossa conversão, a conversão dos nossos familiares, pelos que sofrem, pelos que esperam, contam com as nossas orações, pelo Imaculado Coração de Maria, pelo vosso amor, por todos que precisam, Senhor Jesus, nós entregamos esse dia de jejum. Também colocamos a intenção que nós trazemos em nossos corações. Amém? Então hoje, a nossa leitura do dia de hoje, 13º dia, é o Salmo 83. Então vamos lá. Canto de alegria do peregrino. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos! Minha alma desfalecida se consome, suspirando pelo átros do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, Rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa. Senhor, ai eles vos louvam para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós, e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam o vale árido, eles o transformam em fontes, e a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai minha oração. Prestai-me os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, vosso escudo olhai, vede a face daquele que vos consagra. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora dele. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa do meu Deus, a morar nas tendas dos pecadores, porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Feliz o homem que confia em vós. Não é? Coisa linda esse salmo. Nos traz também um pouquinho hoje do que nós iremos conversar sobre o nosso tema, que nós vamos abordar. Calhou aqui muito bem para o que nós vamos abordar nesses próximos 3 dias. Então, olha que lindo. Feliz o homem que em vós confia, E verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. Um dia na presença de Deus vale mais que milhares longe de Deus.
Amém? Entregamos então o nosso dia, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Entregue o Senhor. Não olhe para a nossa pequenez, as nossas misérias, pela nossa incapacidade, mas que venha o nosso socorro para atender nossa súplica por misericórdia. Amém. Senhor Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos esses dias de jejum. Amém. Entregamos então o nosso lindo dia. Hoje, na segunda-feira, iniciamos mais uma semana, né? Estamos aí na reta final. Graças a Deus, já contemplamos muitos caminhos aqui, até que o Senhor tem nos sustentado. O importante é a gente não desistir, né? Lembra que a gente conversou lá no primeiro dia que precisamos de 21 dias para adquirir um novo hábito, e qual, acreditando na graça de Deus, vamos alcançar, né? Isso que a gente tanto vem pedindo e clamando a Deus. Amém? Então, deixa eu fechar aqui. Seguimos aqui. Hoje, eu trouxe aqui algo que veio no meu coração para a gente conversar, né? Um pouquinho sobre o pecado capital da inveja, que nós vamos adentrar um pouquinho mais, porque na verdade quase ninguém quer admitir, né, que sente uma inveja ou uma inveja velada. Mas vamos colocar luzes nisso, né, através de um exame de consciência, um caminho aqui que nós vamos seguir nos próximos 3 dias, né, hoje e mais 2 dias, e nós vamos fixar os nossos olhos nisso daqui, ó, na cruz e no amor. Então, que possamos, com a graça de Deus, contemplar esses 3 próximos dias com as luzes que Deus quer colocar em nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas referências do livro que eu gostaria de ler para vocês. Mas antes de começarmos, nós precisamos entender que o pecado capital da inveja, quase ninguém admite que sente isso. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não sinto inveja, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho, aí no final você vai poder, né, dizer se faz sentido ou não, se tem algo que a gente precisa melhorar ou não, tá bom? Então agora a gente vai fazer um exame de consciência e vamos tentar pensar na nossa relação para com os outros, tá bom? Então o que eu quero trazer para vocês? Que o pecado da inveja nada mais é que o livro vai trazer aqui para nós um anseio divino pela dignidade humana. Todos nós queremos essa sensação, desejamos essa sensação de dignidade, sabe? Todos nós, eu, você, todos nós queremos sentir essa dignidade humana. Então, nós cometemos o pecado da inveja, grava muito bem esse cenário aqui que eu trouxe hoje para vocês, tá? Que nós vamos entender um pouquinho sobre ele. E o remédio para combater o pecado da inveja é crescer na virtude da bondade. Amém? Então nós temos muito que crescer nessa virtude, não é? Então às vezes a gente pensa assim, né? Pra gente abrir, colocar luzes aqui. Ai, perdi a página. Acho que é 83. Colocarmos luzes aqui no nosso caminho em busca de entender esse anseio divino. Peraí, perdi a página. Que eu quero ler para vocês. Acho que é o 5º que ele fala aqui, 95. É o 5º anseio divino que o autor traz para nós, tá? Gente, se eu falar para vocês que a gente está praticamente lendo esse livro juntos, vocês acreditariam? Eu tô indo para frente, para trás, mas assim, eu tô pegando muitas referências desse livro.
tudo que ele fala sobre as virtudes do anseio divino é sempre um olhar que ele traz, tá bom? Mas eu estou trazendo colocações de santos, né, de outros livros, mas a gente está praticamente zerando a leitura desse livro aqui, nesses 21 dias. Então, às vezes, quando a gente cai em desânimo, ou a gente pensa assim, eu não presto para nada, eu não sou bom nisso, eu não consigo, é muito difícil para mim, não dá para mim. Gente, muitas vezes isso está atrelado à inveja, tá? E a gente vai entender por quê. Então, às vezes a gente olha para a inveja, não, eu não tenho inveja, né? Como eu disse, quase ninguém admite que sente, tá? Mesmo que seja velado, né? Não, inveja, não sinto e tal. Mas na verdade, quando a gente está desanimado, quando a gente está com aquele sentimento de eu não presto para nada, eu não sirvo para isso, eu não sou bom nisso, eu não sou bom aquilo, está totalmente atrelado à inveja. Olha só que forte isso, né? Então, primeiro a gente vai fazer um caminho de autoconhecimento aqui. E você vai pensar nessas coisinhas que eu anotei aqui, tá bom? Primeiro, você teve alguma situação que alguém teve um grande fracasso, né? Tipo assim, não deu certo tal coisa para aquela pessoa. Aí lá no fundo você ficou um pouquinho feliz? Ou se alegrou quando aquela pessoa não conseguiu aquilo que desejava? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito e eu levo ela para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é. Mas diz assim, ó, deixa eu só ver. Eu vou digitar um pouquinho dela e vai aparecer. Aqui, ó. Romanos 12:15. Essa passagem é muito forte para mim, que diz assim, ó. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Né? Essa passagem. Eu me alegro, então é algo que eu levo para minha vida, assim. Eu me alegro, eu busco, é uma forma de eu combater esse sentimento de inveja, tá? Me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, se tem alguém chorando, depois que essa passagem de Romanos 12:15 fez sentido para mim, não tem como eu não chorar junto com aquela pessoa, mesmo que ela não saiba, sabe? Então depois vocês deem uma olhada nessa passagem, porque mexeu muito comigo, transformou meu olhar para as coisas. E eu gosto e eu busco me alegrar com aqueles que se alegram, tá? É uma meta da minha vida, essa passagem de Romanos 12:15. E depois eu vim descobrir que tem tudo a ver com a inveja, né? Para curar essa inveja. Então, primeiro exame de consciência aqui, né? A gente se alegra com um fracasso, quando alguém não conseguiu alguma coisa que ela estava querendo. Vamos repensar isso aí, vamos refletir. 2, segunda questão para o autoconhecimento nosso. Você fica procurando defeito na pessoa, então você pensa assim, você acha aquela pessoa muito legal, muito maravilhosa, você olha assim, nossa, essa pessoa tem muitas qualidades, né? Mas você fica ali procurando e caçando um defeito naquela pessoa. Outra passagem que me ajuda muito, deixa eu ver se eu acho também, que assim, gente, a palavra de Deus tem todas as respostas, né? Como pode? Assim, deixa eu ver, uma expressão que eu uso, mas tá na palavra de Deus. Você fica procurando um defeito na pessoa, você achou ele legal, mas aí você fica pensando que nessa pessoa tem algum defeito, né? Não sei se é passagem de Deus, mas é uma expressão que muito ressoa comigo, eu gosto de ficar pensando nela o tempo inteiro, que é assim, eu não tenho direito de acabar com a boa fama daquela pessoa, entendeu? Eu não posso fazer isso, porque para alguém aquela pessoa é legal, certo? Então a gente tem que sempre se vigiar, porque toda vez que eu falo daquela pessoa sem ela estar presente para se defender e contar a versão dela, certo? Eu estou falando dela, realmente, às vezes aquela pessoa fez alguma coisa muito feia para mim, mas eu não tenho esse direito de difamar a boa fama daquela pessoa. Então, é uma das coisas que eu peço para Deus todos os dias e coloco nas minhas intenções nesses 21 dias também, que eu não seja mais essa pessoa, de falar da pessoa sem ela estar presente ou
falar alguma coisa de ruim que essa pessoa possa ter feito pra mim, que me magoou, porque se eu falo, às vezes aquela pessoa ela é bem querida para aquele lugar lá, sei lá, comigo ela fez uma maldade, beleza. Lembra que aqui o remédio para inveja é a bondade? Então a pessoa fez uma maldade comigo, certo? Ela fez algo muito feio para mim. Se eu comentar isso para outra pessoa, eu estou acabando com a boa fama, porque às vezes aquela pessoa tem uma boa fama lá naquele lugar, né? Mas comigo, se queimou comigo por algum motivo. Mas eu não tenho esse direito. Então, você fica procurando defeito na pessoa e fica falando, né, sobre isso com outras pessoas, é inveja, gente. Podem acreditar, isso é inveja. Por isso que eu falo, a inveja, quase ninguém quer admitir que tem, tá bom? Por ser algo feio mesmo. Todos os pecados são feios, né? Mas tem alguns que a gente fica meio assim, com dedos. Escrúpulo, né, gente? Vamos falar bem a palavra, escrúpulo. Porque assim, a pessoa é super irada, né? E isso daí é super gula, vive no pecado da gula. E aí acha bonitinho. Aí a inveja, eu sou escrupulosa, a inveja eu não tenho, né? Não, são todos pecados capitais horrorosos. Não tem. É que assim, o que tem maior e menor grau é que às vezes a gente comete aqueles pecados em maior ou em menor grau na nossa vida. Mas todos são pecados, 7 pecados cabeças. Todos têm o mesmo nível de importância, tá? 3. Você tende a diminuir a pessoa quando ela se destaca? Então, eu não sabia. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas isso vale pra tudo. Tudo. Quando eu aprendi isso, meu Deus, como eu me policio. A pessoa comprou um carro top, tipo, o carro de, sei lá, 300 mil reais. Você fala, meu Deus, né? Aí a pessoa tá super feliz que comprou aquele carro. Aí, ao invés de você só celebrar com a pessoa e guardar pra você os seus pensamentos, você fala assim pra pessoa, mas o problema, né, é que o IPVA desse carro é caro, né? Aí, tipo assim, é como se a pessoa tivesse inchada, assim, de muita felicidade. Eu pego uma agulha bem fininha e faço um furinho, assim, ó, bem pequenininho. Tipo assim, eu vou manchar a alegria da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou pagar o IPVA? IPVA? O IPVA do carro dessa pessoa, eu vou pagar? Eu não vou pagar, então não tenho nada a ver com isso. O que a pessoa fizer é problema dela. Então, gente, isso é inveja. Por exemplo, aquela pessoa é muito bonita, ela tem uma pele assim viçosa, não tem um defeito, não tem uma ruga. Eu sempre falei pra minha avó que eu tenho mais rugas que minha avó de 80 anos, né? Hoje ela faleceu, mas eu sempre falava para ela, vovó, a senhora tem a pele muito linda, muito bonita. Eu com 30 tenho mais ruga que a senhora, não sei o quê. Então, assim, às vezes a pessoa é muito bonita. Aí você fala assim, mas ela só é assim porque ela tem dinheiro, né? Porque só por isso, porque, sabe, sempre dá um jeitinho de dar aquela espetadinha na pessoa, inveja. Ou, isso é muito forte, né, gente? A alegria da pessoa, ela te incomoda. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, faz um tempo já que eu tenho esse livro, eu acho que desde março, foi em março que eu li, março ou fevereiro, eu comecei a observar que às vezes eu incomodo algumas pessoas porque, assim, devido à maturidade, né, gente? Várias coisas já aconteceram, vários erros, cai, levando, né? Mas hoje eu me sinto muito bem, sabe? Com o que eu tenho. Eu tô muito bem, assim, não tenho mais como a Maiara de antes, sabe? A Maiara de antes vivia reclamando, e aí, para algumas pessoas, isso eu comecei a perceber que estava incomodando. Eu falei assim, gente, por que será que quando eu estava lá na lama, eu me incomodava? E agora que eu tô só, obrigada Jesus, amém, tá tudo bem você ir, você voltar, não, eu não tenho problema com isso, sabe? E por que incomoda, né? Deveria ser o contrário, a pessoa deveria ficar feliz. Aí eu entendi que é inveja, porque a alegria às vezes incomoda, entendeu? Porque a pessoa tá no fundo do poço, muitas vezes. E aí ela quer te empurrar para esse fundo do poço junto com ela. Não é porque ela é má, é porque ela quer alguém lá com ela para ter algum consolo, para mostrar assim, eu também tenho dificuldade aqui no meu casamento, mas ela também tem, então tá tudo bem, nós duas estamos, tá tudo bem. Não, gente, às vezes você tem essa dificuldade, outra pessoa não tem, ela já superou, são fases na vida, né? Tantas pessoas
Nossa, às vezes eu vejo cada história, né, que a gente na igreja ajuda com casais e tem muitos testemunhos de casais que passaram por coisas assim que eu não consigo imaginar. E eles superaram e hoje eles estão tudo bem. Que bom que ele está bem. Eu não tenho que ficar incomodado porque ele superou. Eu tenho que olhar aquilo e me inspirar. Não, peraí, ela conseguiu igual Nossa Senhora. Eu tenho a Santa Mãe de Deus como inspiração. Entendeu? Eu não posso ter inveja dela. Eu tenho ela como inspiração. Então, a alegria de alguém te incomoda? Então, começa a observar isso, a inveja. 5. Você prefere nem ver algumas pessoas, tipo, você nem vai mais visitar, porque você sabe que aquilo vai te causar uma sensação ruim. Então, assim, eu não vou visitar aquela pessoa, vou me afastar um pouco dela, porque me dá uma sensação ruim, porque ela tem uma coisa que eu não tenho. Inveja, né? Tipo, aquela pessoa é boa demais, sabe, pra mim. Então, tipo assim, 6. Você fica mal quando alguém se destaca mais que você em alguma coisa. Então, tem pessoas que se destacam muito em algumas coisas, né? E outras não. E tá tudo bem, né, gente? Por exemplo, você tem um amigo que ele foi em determinada área, sei lá, uma área financeira, muito além de você, né? Isso te incomoda em algum aspecto? Às vezes não é em todos os aspectos, é em alguns aspectos. A inveja também, gente. Mas tem uma questão aqui que o autor traz que eu vou ler para nós agora, né? O autor diz que no fundo, lá no fundo, o ser humano possui inatamente uma vontade de buscar a dignidade, certo? Mas, tem porém, a nossa dignidade nunca será pautada no que fazemos ou pelo que a gente tem. Nunca será, porque se fosse assim, nós iríamos dizer assim que algumas pessoas são dignas, outras não, certo? Então, por exemplo, eu tenho faculdade, eu sou digna. A pessoa que não tem faculdade, ela não é digna. Oi? Entendeu? Se a gente, no fundo, todos nós temos esse anseio, que é aí que eu queria chegar com vocês. O pecado da inveja vem de um anseio por dignidade que nós temos. Então, às vezes nós cometemos a inveja não porque nós somos maus, entende? Entender isso colocou luzes na minha vida, não porque nós somos maus, mas nós cometemos a inveja porque nós temos esse anseio pela dignidade humana, nós temos isso na nossa humanidade. Mas o remédio é a bondade, não é a inveja, tá bom? A inveja nós pecamos, a bondade nós crescemos em virtudes, tá bom? Então, vamos lá. Então, um exemplo, você está dizendo assim para mim, eu tenho esse anseio por dignidade e eu estou cometendo o pecado da inveja. Então, você só é digno porque você tem um carro top? Você só é digno porque você tem dons? Muitos dons? Você só é digno porque você tem aquela carreira espetacular? Você só é digno porque você tem vários títulos honrosos e não sei o que lá? Honras? Por isso que você é digno? Você é digno porque você tem tal beleza, porque a sua beleza é incomparável, quando você chega, a sua beleza se destaca, por isso que você acha que você é digno? Não, gente. Vamos supor que você perca tudo isso hoje. Então acabou sua dignidade? Se você não tiver nada disso? Se tudo for... Lembra aquele que perdeu tudo, meu Deus, fugiu o nome dele agora? Que ele fala, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe que ele perdeu tudo. Nossa, fugiu o nome dele agora. Então quer dizer que ele não era mais digno porque ele não tinha nada? Sabe? Isso é uma cultura muito desse mundo por um bom tempo. Eu sentia inveja, eu fico triste por isso, até porque eu não tinha esse conhecimento, né? Porque eu achava que eu não era digna. Mas Deus colocou luzes na minha vida e hoje eu entendo isso, que não é a nossa dignidade não está nas coisas que a gente conquista, não está nos sonhos realizados, porque se eu perder tudo, eu vou deixar de ser digna? Não, nós somos dignos. E aqui eu vou ler a beleza e a grandiosidade desse livro que fala assim, se você pudesse ver o quanto você é precioso aos olhos de Deus, pare um instante e imagine pessoas que você mais ama. Pensa na pessoa que você mais ama. Imagine todos os motivos pelo qual você ama essa pessoa.
isso lhe trará alegria, certo? Será que essa pessoa realmente sabe o quanto ela é amada por você? Será que essa pessoa sabe o tamanho do amor? Pensa assim, se você é mãe, é o amor mais parecido com o amor de Deus, né? É o amor de uma mãe. Tem até aquela passagem, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo alcança. Que é linda aquela passagem, né? Então, pensa assim, será que a pessoa realmente sabe que ela é amada por você nesse nível? Sabe que ela sabe? Às vezes ela não sabe. Você não daria qualquer coisa para que essa pessoa soubesse o quão valiosa e importante ela é para você? Você não daria qualquer coisa para que aquela pessoa entenda isso? Porque às vezes você tem um filho e ele parece que ele não entende esse amor. Você tem uma pessoa que você ama tanto, que você luta tanto por ela, você faz tudo por ela e parece que ela não entende esse amor. Então olha só, Jesus, eu trouxe aqui para vocês, ó. Jesus nos lembra que não importa tudo o que sentimos por aqueles que amamos e tudo o que desejamos dar a eles. O nosso Pai Celestial deseja para nós 100 vezes mais, está lá em Mateus 7,11. Cada um de nós tem valor e uma estima incomensurável aos olhos de Deus. Então, assim, se fosse só por você, Jesus teria feito o que ele fez, por amor. Então, nossa dignidade não vem do que fazemos ou do que conquistamos, nem das capacidades. Ela vem do fato de que somos amados por Deus. Aí ele fala assim, vamos explorar a parábola do grande valor, né, que ele traz lá em Mateus 3,45, para ilustrar o plano de Deus. Que ele fala assim, né, se nós tornarmos participantes da natureza divina, é o dom mais precioso que ele pode nos dar. Especificamente, gostaria que imaginássemos da história do ponto de vista de Deus. Na história, um mercador encontra uma pérola perfeita, que vale um preço alto. Então ele vende todas as suas posses para poder comprá-la. Aos olhos de Deus, você é essa pérola de grande valor. O Verbo divino se derramou e se fez homem. Se sacrificou tudo para comprar a sua liberdade e trazê-lo para si. Jesus Cristo pagou o preço mais alto na cruz, para que você nunca duvidasse o quanto é amado. Na noite da última ceia, ele disse ao apóstolo, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, lá em João 15,13. Como se esse grande ato de amor na cruz não fosse o suficiente, Jesus nos explica diretamente o quão grande é o nosso valor aos olhos de Deus. Ele diz que nós não temos nada a temer, pois o Pai do céu cuida de cada um de nós e das nossas necessidades. Não é lindo, gente? Ali está a fonte da nossa dignidade. Porque quando nós entendemos que a fonte da nossa dignidade está nessa entrega de amor de Deus por nós, desse amor infinito que Ele faz com que todos os dias, quanto mais nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós, mais nós contemplamos essa dignidade divina, não a dignidade humana. Mas muitas vezes nós somos vítimas das contaminações desse mundo, né? Por isso que eu me preocupo tanto com as crianças, porque a gente pode mudar gerações se isso não acontecer com elas, né? Se a gente privar elas e protegê-las. Então, na visão de Cristo, ele tem um amor infinito por nós. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. O que eu gostaria de falar para vocês aqui, para a gente finalizar o dia de hoje? Que eu já escutei isso, né? Que duas coisas. Deus fala para Santa Faustina que eu me ocupo com a vossa santidade. Então, ele quer cuidar de nós, ele quer mostrar que somos amados. Olha só, não tem amor maior. Ele quer nos mostrar isso, ele nos mostra todos os dias. Então, ele fala, Deus fala, eu me ocupo da vossa santidade, né? Porque eu te amo muito. Mas às vezes a gente custa ouvir, né? Custa sentir que nós somos amados por ele, né? Ele sabe até quantos fios na nossa cabeça nós temos, sabe? Então, a nossa dignidade não está no ter, tá bom? Porque se hoje eu perder tudo, eu continuarei sendo digna e amada, porque eu sou filha de Deus, certo? Então, nós não podemos invejar. Porque, assim, gente, um padre sempre falava isso
nas homilias, né? Cada um de nós tem a nossa cruz. Eu tenho a minha, que é diferente da sua, que é diferente do seu marido, que é diferente do seu vizinho. Mas cada um tem a cruz do tamanho que precisa ter, certo? Como Deus teve a dele, porque ele veio por nós, por amor a nós. A minha cruz é do tamanho que eu preciso, pensa assim nessa referência, é como se fosse Maiara aqui até o céu. A minha cruz tem o tamanho que eu preciso para chegar até o céu, certo? Se eu querer, às vezes a gente fica repudiando a nossa cruz, porque às vezes a gente acha ela muito dolorosa, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que pode? Essa cruz para mim, ela é tão dolorosa, eu não vou suportar. Mas a gente tem que pensar assim, a cruz é do tamanho que nós precisamos para ir daqui até o céu, para chegar até o céu, certo? Então eu não posso comparar a minha cruz com a sua. Mas a sua cruz, abraça a sua cruz, porque ela vai te levar para o céu. Se eu desejar uma cruz menor, concorda que vai faltar um tanto? Vai faltar um pedaço para eu chegar no céu? Vai faltar. E aí adianta eu não querer os sacrifícios, os desafios, a cruz deste mundo? Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vai adiantar eu não querer, eu rejeitar a minha cruz? Não. Essa cruz eu não quero, né? Então durante muito tempo eu fazia isso, essa cruz eu não quero, essa cruz, eu vou fazer de tudo, né, que eu puder, para eu não ter essa cruz, porque eu tenho medo, porque eu tenho inveja, porque eu tenho outros pecados, né, eu queria aquilo, né, porque ele tem e eu não tenho, porque a vida dele é assim e a minha não é assim, né, quando a gente faz isso, cometemos esse pecado da inveja, nós estamos rejeitando a cruz de cada um que Deus nos deu, mas é essa cruz que vai nos levar para o céu. Olha que lindo, olhar nessa perspectiva, gente, o mundo definitivamente não vai nos ensinar isso, tá? Por isso que a gente precisa se ocupar com as coisas do alto. O mundo definitivamente não vai nos ensinar isso. Então, o mundo moderno tem uma visão errônea sobre o que confere a dignidade a uma pessoa. Geralmente achamos que nossa dignidade tem a ver com nossos status, as conquistas ou as coisas que a sociedade impõe. Mas nenhuma dessas coisas é poderosa o bastante ou instável o bastante para conferir a dignidade inata que cada um de nós temos aos olhos de Deus. Então eu finalizo aqui conversando com vocês sobre o pecado da inveja, que todos nós cometemos em algum nível ou grau, mas entendemos que o remédio para curarmos a inveja não é a maldade, porque às vezes a gente faz muita maldade por causa da inveja, a gente magoa muito as pessoas, sabe? O contrário, o remédio é a bondade de Deus. Então ontem, né, dia de Nossa Senhora, eu estava bem reflexiva, e aí eu peguei algumas imagens minhas no Caminho da Fé, que todos os dias eu queria tirar uma foto com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que era uma imagem que estava conosco, caminhando conosco, né, no meu Caminho da Fé. Todo dia eu queria tirar uma foto com ela e andar um pouquinho, tirar uma foto com ela e andar um pouquinho. Eu tenho 12 dias, 12 fotos, né, com ela. E aí eu tava pensando assim, na bondade de Deus, porque Ele sabe das nossas misérias, das nossas fraquezas e das nossas dificuldades. E Ele ainda por cima nos deu uma mãe, né? Porque a mãe é aquele colo, é aquele amparo, é aqueles ensinamentos mais amorosos. Ele ainda fez isso por nós, hein? Não contente com tudo que Ele fez de amor por nós, Ele ainda nos deu uma mãe, né? Para nos colocar no seu colo, nos amparar, nos acolher, nos ensinar, nos guiar. Então, definitivamente é um amor. Eu fiz questão de trazer esse cenário aqui, eu vou deixar para os próximos 3 dias, porque é um amor que constrange a ponto de transbordar em nós essa bondade também, sabe? Respinga em nós essa bondade de Deus. E eu escrevi, coloquei as imagens assim e escrevi bondade de Deus, porque a bondade de Deus é infinita e Ele nos dá esse remédio, Ele nos ensina como adquirir essa bondade.
Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho que a bondade é muito clara. A gente sabe, né, o que é maldade e o que é a bondade. Ela é muito clara para todos nós. Confesso que vai ser um pouco difícil esse tema. Como que, né? Eu acho que é algo óbvio. Mas vamos seguir os nossos caminhos aqui e concluir essa missão. Amém? Então, a gente vai rezar uma Ave Maria aqui para finalizar e vamos continuar o nosso dia aqui com nossos propósitos. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.